Prazer, pessoas! Estamos aqui no nosso segundo episódio do Prazer Sou PCD e hoje eu tô aqui com a Adele, que é terapeuta especializada em EFT e cromoterapia e outras terapias. Seja bem-vinda, Adele, prazer em conhecê-la pessoalmente. Obrigada, Thaís, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite e quero agradecer também ao Hospital, que se vocês estão acompanhando a gente nas redes sociais, vocês viram que nós fechamos uma parceria, temos cupom de desconto, a VAT, que está fornecendo vários equipamentos para deficiente visual. E vamos começar a nossa entrevista, né? Adele, o que te mudou, o que te motivou a mudar de carreira e aplicar esse EFT? Então, Thaís, eu sempre tive uma busca muito grande de realização pessoal. Sempre quis ser aquela pessoa que acorda de manhã feliz para trabalhar. Aquela pessoa que nasceu para fazer algo, que está motivada, que está alegre, que está feliz. E dentro dessa minha busca de me realizar profissionalmente, eu conheci em 2020, quando tivemos que ficar reclusos por causa da pandemia. Sim. Ali eu comecei a aprofundar um pouquinho mais meu processo de autoconhecimento e ali eu conheci a EFT, que é a técnica dos toquinhos, que nós vamos falar sobre ela hoje. E quando eu conheci a técnica, eu me apaixonei. Comecei a auto-aplicar, né, porque é uma técnica de muito fácil auto-aplicação. Apliquei na minha filha, apliquei na minha mãe e vi resultados de uma forma assim muito simples e amadora, vi resultados. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu falei assim, eu vou fazer, vou me jogar. Se vai dar certo, não sei. Se vou me tornar terapeuta, não sei. Mas se não der certo, pelo menos eu vou ter adquirido um conhecimento que vai trazer um crescimento para mim, que está ajudando minha família. Só que daí, dali em diante, deu super certo. Eu me apaixonei pela técnica e sigo carreira até hoje. Depois trouxe outras técnicas, né? Incorporei outras técnicas no meu trabalho e sigo apaixonada. E hoje eu sou aquela pessoa que eu queria ser, que acorda de manhã motivada para trabalhar. Que você queria ser em 2020. Exatamente. Então quer dizer que no seu trabalho anterior você não estava mais motivado? Não tinha, assim, gostava do que fazia, mas... Era obrigação. Isso, era aquela coisa mais de obrigação. Hoje em dia eu simplesmente amo. Que bom. Mas então vamos voltar um pouco, né? Porque quem ligou agora, tá assistindo a gente no vídeo, tá perguntando, nossa, mas o que é esse tal de EFT, né? É uma técnica, ela é reconhecida cientificamente, foi uma coisa que você inventou? Vamos lá. Tem gente que acha que foi eu que inventei, mas não foi. A EFT é a abreviação de Emotional Freedom Techniques. Técnica de liberação emocional. Ela consiste em toques nos meridianos de circulação de energia do nosso corpo. Ela nasceu... ela tem os princípios da acupuntura. Só que na acupuntura a gente finca as agulhinhas, né? Na EFT a gente dá os toquinhos. Ela surgiu nos Estados Unidos na década de 90. E quando a gente fala sobre traumas ou sobre emoções que temos bloqueadas no nosso corpo, enquanto a gente dá esses toquinhos, a gente permite que o nosso fluxo energético comece a fluir novamente de uma forma leve, de uma forma natural, e isso promove, então, a liberação dessas emoções, né? Então, se eu tenho um trauma, por exemplo, de um acidente de carro, onde depois desse acidente eu já não consigo mais dirigir, vamos supor que quando eu sento no volante eu começo a tremer, ou meu coração acelera, às vezes até não vem de forma consciente a memória do acidente, mas inconscientemente meu corpo já reage. Sim. Quando eu falo sobre essa memória, enquanto eu ativo os meridianos, eu vou liberando todo aquele medo que está estagnado, todo aquele pavor, aquele pânico. E aí, na maioria dos casos, a gente tem um sucesso muito grande e a pessoa consegue retomar a atividade, né? Seja lá, eu dei o exemplo de dirigir, mas enfim,
A gente pode usar a técnica para várias questões, né? Legal. Então, a gente pode dizer que o EFT seria uma acupuntura sem agulhas. Exatamente. E que eu posso me auto-aplicar. Exatamente. Não dependo de terapeuta. Não, essa é uma das grandes vantagens da técnica. Logicamente que o terapeuta ele vai te conduzir, né? Às vezes a gente vai até um ponto dentro das nossas questões. Mas você mesmo, no entanto que nas sessões que eu faço, hoje em dia 95% são online. Então, eu toco nos meus pontinhos aqui e o meu paciente lá do outro lado da tela vai tocando nos próprios pontinhos dele. Então, para quem não quer hoje, não tem condições de fazer as sessões, pode sim se auto-aplicar em casa e usar a técnica de forma autônoma. Ela permite fazer isso. Mas você atende presencial também? Eu atendo presencialmente em São José dos Pinhais, no Paraná, mas hoje em dia minha procura no presencial ela é muito baixa, né? A maioria das pessoas optam pela modalidade online. Então você faz a técnica como se fosse um espelho. Você vai aplicando nos pontos e a pessoa vai vendo você e vai aplicando nos próprios pontos. Mesmo na sessão presencial, cada um toca nos seus pontinhos. Cada um toca no seu corpo. Eu não toco no paciente mesmo na sessão presencial. Ele só vai me imitando. Eu vou tocando, vou falando as frases e ele vai tocando nele mesmo e falando as frases também. Interessante. Então, para você que está assistindo a gente, na verdade, antes de tudo, você tem que acreditar na técnica, ou pelo menos não duvidar. Com certeza, assim, ela é uma técnica reconhecida cientificamente. Inclusive, eu trouxe um livro que chama A Ciência por Trás do Tapping. Inclusive, você me perguntou, né, em que ano que a técnica nasceu. Ela nasceu na década de 90, através de uma outra técnica que chamava TFT. Ela é a aperfeiçoação ou aperfeiçoamento da TFT. Porém, nesse livro aqui, diz que os toquinhos, o tapping que a gente chama, já é utilizado, na verdade, desde a década de 60. Nossa. Então, já mesmo antes da EFT, com este nome ser criada, já haviam, né, já era utilizada a parte dos toquinhos nesses meridianos de circulação de energia do corpo. E nos estudos científicos que foram feitos da técnica, foi comprovado que ela altera a fisiologia do nosso corpo. Então, eles submeteram um grupo de pessoas que estava com o nível de cortisol elevadíssimo, que é o hormônio do estresse, submeteram essas pessoas a algumas rodadas de EFT. E após as rodadas, né, fizeram exames de sangue, e após as rodadas fizeram exames novamente e puderam constatar uma grande baixa no nível do hormônio do estresse. Então, assim, num período de uma semana, ou você diz um mês, vamos fazer esse teste, por exemplo. Eu tiro o sangue, daí faço a aplicação, depois eu vou lá, tiro o sangue de novo e faço a aplicação. Isso. Nos estudos científicos que foram feitos, eles utilizaram ela dessa forma. Fizeram exames de sangue, submeteram, não vou saber te dizer exatamente durante quanto tempo, qual foi o período de tempo. Mas, na verdade, é imediato, Thaís. Hoje, quando a gente começa uma sessão de EFT, de uma pessoa que está, por exemplo, prestes a ter uma crise de síndrome do pânico, exemplo, que está com muita ansiedade, que está muito estressada, muito preocupada, ao final da sessão, a pessoa finaliza ela no estado emocional já totalmente diferente. Isso é bem comum. Tá. Você também tinha me falado de uma técnica, não é BNT, uma parecida com a EFT, que você também falou que é uma derivação, lembra? O BMT é um conjunto de técnicas onde a EFT está inserida. Ah, tá. Isso. Então, na verdade, EFT, cromoterapia, barra de axis, reiki, tá tudo no mesmo bolo. Tipo assim, são terapias alternativas, cada um com a sua técnica. Isso, são terapias energéticas, né? Hoje, as energias são estudadas pela física quântica. Sim. Infelizmente, uma parte muito pequena da população hoje tem acesso a isso.
tem esse conhecimento. Eu mesma, até uns 4, 5 anos atrás, não sabia nada, não entendia de energia. A gente fala assim, fulano tá com a nuvem negra, entrei nesse lugar que tá com uma energia ruim, mas a gente não compreende, na verdade, a maioria das pessoas acaba não estudando, né? Sim. Quando a gente estuda física quântica, a gente entende que a energia está em tudo, está nesse microfone, está nessa mesa, está na cadeira, está em mim, está em você, tudo é composto, tudo é feito de energia. Então, nós somos seres completos enquanto carne, enquanto físico e enquanto energia. Então, essas terapias que hoje são ditas alternativas, na minha opinião, nem deviam ser chamadas de alternativas, porque não significa que porque a gente não vê a energia, ela não existe. Ela tá em tudo, ela tá permeando a gente o tempo todo. Então, essas terapias que você mencionou, elas cuidam do nosso campo energético, que é uma parte muito importante de nós, né, da nossa vida. Então, você diria que são terapias complementares? Isso, são terapias. Inclusive, você falando sobre energia, eu lembrei do fato que às vezes, a comida não tá muito saborosa, a mulher deve ter brigado com o marido. Porque é a energia que a gente tem, às vezes a gente tá estressado, ou brigou com o chefe, ou sei lá, brigou com o marido. Se você não fizer um bloqueio, assim, você acaba passando pra comida. Sem dúvidas, com certeza. Existe um campo aqui que a gente não existe, né? Como fosse, imagine uma bola de energia em volta de cada um de nós, né? Que é a nossa energia pessoal. Quando a gente está num estado emocional negativo, ruim, né? Quando a gente está nutrindo o sentimento de raiva, de tristeza, de medo, de vitimismo, de inveja, seja lá o que for, a gente está emanando aquela energia, a gente está colocando ela para fora. Por isso que muitas vezes a gente encontra com alguém e a gente estava super bem e de repente você encontra aquela pessoa e fala, nossa, parece que agora fiquei pesada, fiquei ruim, tô me sentindo com energia sugada. A gente não fala isso? Justamente porque existe essa troca. Então, se eu tô com a minha energia muito baixa, eu encontro alguém, muitas vezes essa pessoa pode acabar sugando, absorvendo essa minha energia, né? Sim. E eu vou colocar para fora, eu vou emanar aquilo que tá dentro de mim. Por isso que é tão importante a gente vigiar pensamentos. Fica aqui como uma dica. Os nossos pensamentos criam muito a energia que esse nosso campo emana. E quando a gente está emanando uma energia de baixa frequência, a gente se sintoniza com o quê? Com mais energia de baixa frequência. Sim, com certeza. Então, pessoal, para quem está assistindo a gente, hoje eu vou dar esse voucher aqui de R$50 para usar lá no Cena 5, que eu falei no podcast anterior, no episódio anterior, para usar, fica ali na Padre Anchieta, seja para happy hour, almoço, enfim, o que a pessoa que ganhar quiser. Aí, até o final desse episódio, eu vou falar 2 palavras e a primeira pessoa que colocar lá no YouTube as palavras, e se estiverem certas, vai ganhar esse voucher. Aí a equipe de marketing vai entrar em contato com o ganhador e depois no Instagram eu vou revelar quem foi. Enfim, e voltando aqui para o nosso podcast, né? O foco é falar de pessoas com deficiência, seja visíveis e invisíveis. E pensando nesse tema, como que a gente poderia aplicar a técnica? Legal, essa pergunta é maravilhosa. A EFT a gente pode usar ela para tudo, na verdade. Thaís, não existe um limite. Então eu posso usar a EFT para uma dor de cabeça, para uma cólica menstrual. Eu posso utilizar a EFT se eu estiver sentindo raiva, tristeza, medo, qualquer coisa. Então, dentro de um cenário de pessoas que são portadoras de uma deficiência, quais são as emoções mais comuns que essas pessoas experimentam? Acredito eu que sentimento de inferioridade em alguns momentos, rejeição, né, preconceito, bullying,
sentimento de incapacidade, enfim. Então, todos esses sentimentos que uma pessoa que tem algum tipo de limitação física experimenta podem ser limpos, podem ser liberados com a utilização da EFT. Que bom. É muito interessante, é uma técnica muito completa que ajuda o nosso corpo físico a liberar dores físicas e ajuda também todo o nosso emocional a liberar esses sentimentos que nos geram tanta frustração, né, tristeza, raiva, que eu acredito que sejam coisas que devam ser experimentadas constantemente, diariamente, eu acho, por pessoas que são portadores de deficiência, né? Sim. Na verdade, eu só vou fazer uma observação, é até um pouco chato, né? Mas, enfim, é muito comum as pessoas usarem esse termo, portador de deficiência, mas o termo já mudou, porque viram que tem aquela questão da dignidade da pessoa humana, eu porto um óculos, porto um chapéu, mas não porto a deficiência, então é pessoa com deficiência. Certo, correto. Né? Eu até tinha te falado isso, mas é bem comum ainda as pessoas acharem que portador de deficiência, o termo está correto, ou portador de necessidades especiais, ou pessoa com necessidades especiais. Esses termos foram abolidos, salvo engano, em 2005. Bom, não sei o ano, mas o que importa é que o termo é pessoa com deficiência. Por isso que eu até coloquei prazer seu PCD, né? No sentido de falar, é um prazer conhecer você, ou prazer você me conhecer, que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Desculpa, porque você é convidada, mas eu te usei de cobaia para explicar para as pessoas mesmo, né? Que ainda tem dúvidas, né? E, no caso, eu sou a pessoa com deficiência, tá? Daí eu posso aplicar EFT. Para mim, para as minhas frustrações, ou até para as minhas alegrias, enfim. Mas eu sou a mãe, ou um pai, ou um responsável por uma pessoa com deficiência. Eu posso aplicar para mim e posso aplicar para o meu filho? Pode sim. Tanto os pais podem aplicar a técnica em si para lidar com, né, porque os pais também sofrem tanto sim. por ver o filho quanto por situações de acessibilidade, né, enfim. Sim. Então, sim, o pai e a mãe podem se auto-aplicar para as questões deles e podem até, por exemplo, no caso de uma criança ou de uma pessoa que não tem a capacidade de usar as mãos, por exemplo, os próprios pais podem tocar, então, nos pontinhos dos filhos, né? Depois as pessoas, eu quero mostrar aqui quais são os pontos da EFT. Então hoje o primeiro ponto é o ponto do karatê, que é o ponto que a gente chama que é da quebra de resistências. Tá. Depois as pessoas podem ver lá no meu Instagram certinho, aí tem esse ponto, depois vai aqui, aqui, na clavícula e aqui abaixo da axila. Tá? Esses são os 9 pontos. 9 pontos da EFT. Obviamente, quem quiser se aprofundar, depois eu vou passar redes sociais, podem ver exatamente como é que funciona. Sim. Tem um monte de rodadas de EFTs prontas lá que as pessoas podem utilizar também já para diversas emoções. Até para gratidão, alegria, né? Felicidade, não só coisas negativas, né? Sim, a forma mais assertiva de utilizar a EFT, onde a gente vai ter um resultado melhor, sempre é no negativo. Sempre é falando sobre as emoções negativas. Mas a EFT no positivo, ela também nos traz um resultado. Porque quando você utiliza ela no positivo, é como se você estivesse removendo os bloqueios que impedem você de alcançar aquilo. Né? E você está usando também o poder das palavras, que como eu mencionei antes, tudo tem energia, então Sim. as palavras têm energia, né? Então você pode olhar duas pessoas, você vê uma pessoa xingando o dia inteiro, falando palavrão, mal-humorada, reclamando, essa pessoa vai ter uma energia. Se você se conectar com uma outra pessoa
que fala palavras doces, que é mais gentil, que é mais suave, que não reclama, são pessoas com certeza que vão ter energias totalmente diferentes. Então, quando a gente usa EFT para o positivo, a gente está usando também a questão da energia das palavras e atraindo para o nosso campo algo mais positivo, né? Bacana. E existe contraindicação? Tipo, eu tô grávida, sei lá. Hoje, a única contraindicação... Na verdade, assim, não é uma contraindicação. Eu recomendo que gestantes utilizem a EFT somente com acompanhamento quando se tratar de rodadas negativas. Porque a EFT, quando a gente aplica ela pode trazer algumas reações físicas. Reverberar. Isso, então a gente chama de catarses. Então, às vezes, por exemplo, tem gente que tem um grande embrulho no estômago, algumas pessoas ficam com dor de barriga, é muito comum as pessoas bocejarem, né? Isso não é considerado uma catarse, é uma liberação. Você começa a tocar nos pontinhos, você boceja, isso é bem comum, uma forma de liberar. Só que às vezes tem pessoas que têm tonturas também, catarses mesmo, né? São processos são desagradáveis para a gente, onde acontece essa liberação. Então, por exemplo, uma gestante que está mexendo numa questão muito profunda, talvez de rejeição, de abandono, sabe? Algo mais pesado. Por exemplo, vamos supor que na adolescência ela sofreu estupro. Isso, e aí eu não recomendo que ela faça um trabalho sozinha, porque ela pode sentir uma tontura, pode cair, pode perder bebê, enfim, então eu recomendo só esse cuidado, no caso de gestantes, fazer mais assim as rodadas positivas, né, de alegria, de gratidão, de autoestima. Ou que esteja acompanhado com um terapeuta, ou que esteja fazendo um tratamento, mas não é que não seja recomendado, sim, tá? Pode utilizar normalmente, mas eu só traria esse ponto de atenção, assim. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse grávida. Aí eu tô fazendo com você, mesmo online ou presencial, não importa. Daí eu falo, nossa, Adele, tá me dando uma ânsia. Daí você já consegue auxiliar. É nesse sentido. Exatamente. Mesmo estando online, eu vou saber conduzir você de uma maneira a fazer aquilo passar. No entanto que o enjoo é algo muito comum, mas nunca aconteceu de alguém vomitar durante a sessão, por exemplo. Da pessoa ter que interromper para ir vomitar. Mas soltar gases já. Soltar gases acontece. Então é até bom estar online, que dá menos vergonha. É melhor. Com certeza. Porque às vezes a gente faz massagem e a gente, às vezes, solta um gás involuntário, né? Exatamente. Que dirá no EFT, né? Exatamente. Então tá. Então, para você que está nos acompanhando até agora, está assistindo o episódio, as palavras que é para colocá-lo no YouTube, se você quiser ganhar o voucher, é o tema do nosso episódio hoje, que é vida plena. E eu pensei nesse tema porque aplicando EFT seria uma liberdade para você ter vida plena. Ser próspero em todas as áreas da sua vida, né? Vamos fazer, então, alguma rodada, assim, para eu demonstrar como seria? Podemos fazer. Fala para mim quais são os sentimentos mais comuns que uma pessoa com deficiência sente. Positivos ou negativos? Negativos. Voltando, assim, para a época de escola, né, que graças a Deus eu já não estudo mais... Mas exclusão, né? Exclusão, porque... exclusão no geral, mas eu vou dar uma contextualizada. Às vezes a escola não tem acessibilidade adequada ou não consegue atender eu, que sou... agora está muito em voga falar de autismo, né? Às vezes a escola não tem toda a estrutura para acompanhar o autista. Claro que o autista não tá sentindo, mas estou falando como se eu tivesse certa consciência. Ou os próprios colegas e professores não têm uma estrutura para falar, nossa, como que eu vou ensinar essa pessoa com deficiência? Porque ela não consegue aprender na forma tradicional.
Então, a exclusão de uma forma geral. Sim, poderia dizer então que a pessoa se sente não pertencente, seria um sentimento verdadeiro para quem vive essa realidade. Sim. Então tá, então eu quero que você me acompanhe. Então eu vou falar uma frase, você repete, quando eu trocar os pontinhos, você troca comigo. Tá bom. E aí quem quiser fazer também com a gente em casa, quem quiser nos acompanhar, legal, está convidado. Então vamos lá. Ainda que eu me sinta excluído. Ainda que eu me sinta excluído. Eu me amo e me aceito. Eu me amo e me aceito. Profunda e completamente. Profunda e completamente. Ainda que eu sinta. Ainda que eu sinta. Que não existe uma estrutura física. Que não existe uma estrutura física. Que possa me trazer qualidade de vida. Que possa me trazer qualidade de vida. Na maioria dos locais que frequento. Na maioria dos locais que eu frequento. Eu me amo e me aceito. Eu me amo e me aceito. Profunda e completamente. Profunda e completamente. Ainda que muitas vezes. Ainda que muitas vezes. Eu tenha me sentido não pertencente. Eu tenha me sentido não pertencente. Eu me amo e me aceito. Eu me amo e me aceito. Profunda e completamente. Profunda e completamente. Agora vamos lá nos outros pontinhos. Faz muito tempo que sinto isso. Faz muito tempo que sinto isso. Toda essa exclusão. Toda essa exclusão. Parece que eu não pertenço ao grupo de pessoas. Parece que eu não pertenço ao grupo de pessoas. É muito difícil para mim. É muito difícil para mim. Lidar ainda com a falta de acessibilidade. Com a falta de acessibilidade. Quantas coisas difíceis já passei. Quantas coisas difíceis já passei. Quantos momentos já me senti humilhada. Quantos momentos já me senti humilhada. Quantas vezes não recebi ajuda. Quantas vezes não recebi ajuda. E viver tudo isso. Me causa dor e sofrimento. Me causa dor e sofrimento. Em muitos momentos sinto tristeza. Em muitos momentos sinto tristeza. Em outros sinto raiva. Em outros sinto raiva. Em outros sinto frustração. Em outros sinto frustração. Às vezes me sinto incapaz. Às vezes me sinto incapaz. Muitas vezes ainda. Não tenho nem quem me ajude. Não tenho nem quem me ajude. E ser dependente é ruim. Eu me sinto frustrada. E eu sinto muito por tudo isso. Tanto pelas minhas dificuldades. Quanto as dificuldades. De tantas outras pessoas. Que vivem a mesma realidade que a minha. Ok. Respira fundo. Obrigada. Então, essa rodada pode ser feita várias vezes. As pessoas podem colocar também as palavras, essas primeiras frases que a gente colocou aqui, a gente chama de frase de preparação. Então, a pessoa pode colocar assim, ainda que eu sinta tristeza, eu me amo e me aceito profundo e completamente, ainda que eu me sinta excluída, pode falar dos sentimentos e às vezes simplesmente ir tocando nos pontinhos, como a gente fez, falando sobre o que sente, sobre as dificuldades, com as próprias palavras. Não existe uma receita de bolo. A pessoa pode simplesmente fazer da forma que for verdadeiro, colocando para fora os sentimentos que ela tem. E pode também dar uma nota, Thaís. Então, vamos supor que tenha acontecido uma situação específica com a pessoa, né? Ela sofreu preconceito em algum lugar X e ela está sentindo muita raiva, né? De 0 a 10, sendo que 0 é nada e 10 é muito, ela está sentindo raiva no nota 10. Então, ela pode tocar nos pontinhos, falar como a gente fez e depois mensurar. Quanto que eu ainda sinto de raiva? Ainda é 10? Ah, não, agora já é 7, já é 6, já é 5. E assim ela vai se auto-aplicando até que esses sentimentos se reduzam. Mas então, para encerrar então, para quem quiser saber mais sobre a técnica, você ensina como que a pessoa pode te encontrar? Então vamos lá. Eu tenho hoje uma página no Instagram, @AdeleTerapeuta. Tenho também um canal no YouTube, Adele Terapeuta. Lá existem alguns vídeos gratuitos
com tanto rodadas de EFT prontas, como rodadas onde eu ensino a se auto-aplicar. E existe também um curso que chama Live Secreta 2, seu guia de utilização da EFT, que é onde eu mostro daí de uma forma mais detalhada, mais profunda, eu explico melhor a técnica e ensino como as pessoas podem utilizar ela de forma a ter um resultado mais eficaz, de ter resultados mais rápidos também. Inclusive, eu trouxe para o teu público um cupom de desconto. Legal! Quem quiser... Adoro essa palavra! Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre a EFT, para quem quiser utilizar a técnica, tanto em si quanto nos filhos, eu ensino lá nesse curso também a auto-aplicar EFT na técnica que a gente chama do substituto. Então, eu, enquanto mãe, por exemplo, posso aplicar EFT em mim, não necessariamente na criança, no filho. Eu posso aplicar em mim com a intenção da cura do filho ou irmão, né, enfim, de outra pessoa. E aí, então, a gente trouxe um cupom com 15% de desconto, o cupom PCD-EFT15. Então, quem quiser adquirir, pode entrar no meu site também, que é adeliterapeuta.com.br, ou pode ir lá no Instagram. No vídeo vai aparecer. Ótimo, certinho. Perfeito. Busca lá, Live Secreta 2, seu guia da EFT, e ao final da compra, antes de concluir, coloca o cupom e vai ter os 15% de desconto. Bacana, a gente agradece. Inclusive, as redes sociais estão com a sua foto, né? Então, é fácil localizar. Sim, sim, sim. E daí, só não deu pra gente perguntar, mas você acabou respondendo que o fato da pessoa falar, eu não tenho recursos financeiros no momento, não é desculpa, porque tem várias rodadas lá, várias explicações gratuitas lá no YouTube e Instagram. É só pesquisar. Não tem desculpa para não usar. E agora tem o cupom de desconto do nosso. Que já é um curso também de valor super acessível. Já é um curso bem barato, custa R$100 e pouquinhos, e ainda com o cupom vai ficar mais barato ainda. Que bacana. Então, queria agradecer a sua participação, te dar uma lembrancinha do nosso podcast e alguns presentinhos pessoais que eu trouxe para você, né? Ai, que Essa lindo. lhama, que é da La Floresteria. E esse aqui que depois eu te explico, mas se você quiser abrir. Tá ótimo. Já meio que encerrando, assim, passando um pouco do tempo, eu queria agradecer ao Elcio pelo voucher de R$50, que tem lá o Cena 5 e agora a franquia do Café Mais um Café, lá na Padre Anchieta, para vocês conhecerem, inclusive está aberta aos domingos. Então, quem quiser tomar café, tiver com preguiça, vai lá conhecer o espaço, bem bacana, bem família. E aguardo vocês no próximo episódio daqui 15 dias. Obrigada, Adele, pela participação. Obrigada, Thaís, pelo convite e espero vocês lá na minha página do Instagram. Tchau, tchau, gente.